Bom, a gente já falou do Rodrigo, agora eu vou falar um pouquinho do Adalberto, né? Adalberto, assim, a primeira vez que a gente ouviu falar, pelo menos eu ouvi falar, eu acho que o mundo do futebol também, ele apareceu com aquela geração que eu já falei no começo, espetacular, que foi a primeira vez que o Brasil foi campeão, hoje sub-20, mas na época de juniores, né, em 1983, Jair Pereira de técnico, Melo preparador físico, tinha Ismael Curtis, a galera toda, isso aí, e o time eu tenho de cabeça, o Hugo, Heitor, Boni, a Luiz que fez nome, fez história no Porto, Jorginho e Adalberto, os dois jogavam ali, o Jorginho na época jogava como lateral esquerdo, quando retornou, aí foi guindado para o América na lateral direita, ele era do América na lateral direita, e quando foi vendido ao Flamengo já fixado como lateral direito, do meio campo para frente, Dunga, Giovani e Gilmar, Giovani, Gilmar, Popoca, no ataque Mauricinho na ponta direita, Paulinho do Fluminense na esquerda, e aí tinha Marinho, Ram e Bebeto, né? Mas o Marinho, Ram, em termos do nome do futebol, ficou meio para trás, porque o Bebeto foi mais pra frente. Isso, exatamente. Então, esse time aí foi marcante, né, Adalberto? Realmente foi marcante, porque... E nós fomos campeões sul-americanos também. Né? Contra a Argentina, que o Paulo comeu para variar. Né? E realmente... Mundial contra a Argentina também. Ou de pênalti do Giovani. Exatamente. No Islas. Exatamente. Foi uma época, para mim, de ouro. Inclusive, em 1983, eu fui o jogador que mais tive títulos, porque eu fui campeão de júnior, a gente foi campeão brasileiro com o Flamengo contra o Santos. É verdade. Fui campeão sul-americano, fui campeão mundial, teve um torneio do México pré-olímpico, enfim. Papa título? Fui o Papa título de 1983. Foi um ano de ouro para mim. E esse grupo especificamente era um grupo também muito especial, porque tinha jogadores fora de série, né? Completamente fora de série. Foi o primeiro campeonato mundial e sul-americano do Brasil. Marcou muito essa geração e muita gente, quer dizer, o Giovani para mim, um dos jogadores assim, mais excepcionais que eu tive a oportunidade de jogar, com uma habilidade incrível, uma visão de jogo incrível, o Bebeto, o Gilmar, enfim, eram jogadores de verdade especiais, né? Muitos deles foram muito longe, outros menos, mas aí são circunstâncias do futebol, um pouquinho de sorte também. E eu tô falando dessa seleção, eu falei aqui o time base, no Flamengo, e aí durante e depois do Mundial, o Flamengo contratou o Heitor, contratou o próprio goleiro Hugo, e aí... O Guto também, que era reserva, e foi pro Flamengo. Então, olha só, desse time aí, jogaram depois no Flamengo, no ano seguinte praticamente, o goleiro Hugo, Adalberto, Jorginho, que sai do América e vai pro Flamengo, Guto, Heitor, Bebeto, Gilmar, Popoca. Exatamente. Eu falei mais de meio time aqui. Esses todos do Flamengo. O Dunga era do Internacional, enfim, Mauricinho do Vasco, Paulinho do Fluminense, Marinho da Portuguesa, o Aloísio jogava no Internacional também. E fez uma grande carreira no Porto. Exatamente, um dos maiores ídolos do Porto. O Giovani era da Desportiva, veio pro Vasco logo depois também, foi campeão. Não, ao contrário, já era do Vasco, porque ele foi campeão carioca em 82, enfim. Era uma safra, um time extraordinário, espetacular. E aí, transferindo você para o Flamengo, o Júnior vai para a Itália. Aliás, como todos aqueles grandíssimos jogadores da seleção de 82, o Júnior foi um dos últimos aí, né? Vai em 1984. Exato. E a brecha pintou. É isso aí. Pro Adalberto. E aí? Pintou, graças a Deus, porque para mim, e aí também te digo, do fundo do meu coração, se o Júnior não tivesse ido para a Itália, eu iria ficar eternamente ou na reserva ou iria embora, porque jogar no lugar dele, amigo, simplesmente impossível. Eu vi o Marinho do Botafogo jogando na lateral esquerda, o Marinho Chagas. Não vi, logicamente, o Botafogo, o Newton Santos, desculpa, sim. Não o vi jogar, mas para mim, dos que eu vi jogar, o Júnior, para mim era uma referência, não somente como jogador de futebol, mas como atleta também, como levava a carreira dele. Eu vi a dedicação dele, por exemplo, do Júnior, essa geração de ouro também do Flamengo, em que quando eu cheguei, você chega um pouco tímido, essa coisa toda, tal, a novela toda, então quando você chega para treinar, aí você entra para treinar, você já vê os caras lá treinando, você fala, nossa, os caras estão aí dentro do campo e tal. E quando você acaba o treino, você vê, em vez de os caras pegarem a bola e saírem fora para tomar banho, os caras vão pegar a bola ali, continuam treinando, continuam chutando, e você fala, ih, meu Deus do céu. Vai fazer aperfeiçoamento. Né? Então você tem esse espelho desse nível de atletas, né, de profissionais, e você tem que seguir mais ou menos esse mesmo caminho, né? Então foi realmente o ano em que eu já tinha jogado em 83 no profissional, algumas partidas, mas foi o ano que logicamente
com a saída do Júnior, abriu espaço para mim, e eu tive muita sorte em aproveitar essa oportunidade. E por sorte, poderia ser um azar também, uma das primeiras partidas que eu joguei como titular foi contra o Renato Gaúcho, naquela época dele que estava no Grêmio, voando, né? Enfim. Muito. E foi um dos jogadores que depois veio o Flamengo também, que nós nos tornamos muitos amigos. Foi Libertadores, foi Libertadores 3x1 Flamengo. Exatamente. E perdemos lá de 5x1 também. 5x1. Depois teve um jogo em São Paulo, isso, de empate, Pacaembu 0x0. Exatamente. Então foi, por um lado sorte, por outro lado poderia ser azar, mas eu tive a oportunidade de jogar contra o melhor, né? Ou pelo menos os melhores pontas daquela época e sair com boas atuações. Isso um pouco me credenciou, pelo menos me chancelou para continuar tendo oportunidade. Depois vieram outros jogadores e infelizmente com a minha contusão essa situação foi abreviada. Mas o tempo em que eu passei no Flamengo, tanto nas categorias de base como no profissional, foram anos maravilhosos, não tenho absolutamente nada a reclamar.